Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Substituir o meu querido Geraldo, às vezes não é tão fácil, né? Mas no sábado, quando a gente estava com ele, eu falei, meu professor pode ir, né? E meu professor por quê? Quando o Geraldo chegou em Brasília, eu terminei sendo o professor de direção dele. Eu que o ensinei a dirigir. Então pronto, né? O professor do Geraldo está aqui hoje, né? Vamos brincar nesse sentido. Mas vamos lá, meus amigos, hoje a gente veio para falar um pouco sobre Jesus. Quando é que nasceu Jesus? Essa é uma boa pergunta, né? Hoje a gente tem a questão convencionada no dia 25 de dezembro. Independente da data certa, porque muitas vezes nós vamos estar encontrando pessoas dizendo que não é esse período, e historicamente já foi comprovado que não é esse período mesmo. Alguns falam no mês de março, outros falam no mês de abril, mas hoje nós temos no mundo o dia 25 de dezembro colocado como o nascimento de Jesus. Mas o dia 25 de dezembro já tinha uma comemoração que foi instituída pelo Império Romano ainda no século III, quando o cristianismo não era a religião oficial. Em 278, provavelmente, a instituição do imperador era para que o mundo comemorasse o Deus Sol Invictus. Ou seja, nós estamos falando de um momento do paganismo, em que estavam nesse instante comemorando o quê? A chegada do solstício de inverno. E o Deus Sol Invicto tinha toda uma comemoração, onde, inclusive, nesse determinado momento, as pessoas colocavam presentes. Era uma festa pagã, mas pela felicidade do solstício de inverno, as pessoas comemoravam, realmente comemoravam, e tinham toda aquela proposta de trocar presente. Algumas décadas depois, quase um século, nós tivemos o cristianismo sendo colocado como a religião oficial do Império. O que acontece? Essa proposta da comemoração do Deus Sol já estava instituída. E veio o Papa firmar, nesse determinado momento, a proposta de que Jesus seria nascido no dia 25 de dezembro, para que o mundo pudesse não comemorar a ideia do Deus Sol, mas do Sol planetário, o Sol da humanidade, aquele ser que foi o Sol para todos nós. E a partir de então, provavelmente na época 380, o Natal, o nascimento de Cristo, terminou sendo colocado para nós na Terra nesse momento, né? Firmado 150 anos depois, como a data do nascimento de Jesus, pelo concílio e assim por diante. Mas então, a partir de então, esse foi o momento em que a humanidade trouxe o nascimento de Jesus. E o que é esse nascimento de Jesus? O que é que a gente faz? Por exemplo, o nosso querido aqui falou do Papai Noel. Verdade. Hoje em dia, a história do Papai Noel, que está acontecendo uma situação inversa, né? Porque veio o cristianismo para substituir uma festa pagã. E nos dias de hoje nós temos, às vezes, uma situação materialista para estar substituindo uma festa religiosa, uma festa cristã. Mas onde é que tem ainda, para a gente ter uma ideia, essa figura do Papai Noel? Quando a gente pesquisa, Papai Noel ele é instituído numa figura até anterior ao momento do Natal, em 380. São Nicolau, já ouviram falar? São Nicolau, bispo Nicolau de Mira, nasceu na Grécia, hoje essa parte pertence à Turquia, e esse bispo ele veio de uma família mas muito rica, muito rica. E eles eram devotos ao catolicismo. Ficou órfão muito cedo e herdou praticamente toda a fortuna dessa família. E o Nicolau, na época, o sacerdote Nicolau, que depois se tornou bispo, ele era uma pessoa muito conhecida pelo processo de caridade mesmo. E o que é que ele fazia? No mês de dezembro, que era exatamente o mês de nascimento dele, ele gostava de ofertar presentes. Ele ofertava presentes para quem? Primordialmente para crianças, jovens, viúvas e idosos. Olha só, né? Então esse São Nicolau, na época,
Ele foi instituído como santo da Igreja Católica no século XI, tá? Mas viveu entre o século III e o século IV. Ele terminou sendo mais tarde conhecido com aquele senhor de barba branca, né, carequinha, e a figura dele demonstra exatamente isso. E mais tarde terminou sendo trazido como essa proposta do Papai Noel. O Papai Noel, então, que a gente conhece nesse momento da história, tem um pouco a ver com o cristianismo, mas não o Papai Noel de hoje. Porque, infelizmente, o Papai Noel de hoje está roubando a festa do aniversariante. Né? O São Nicolau de antigamente, como um sacerdote religioso, pela caridade cristã que ele tinha, ele exatamente fazia o quê? Ofertava o que ele podia às outras pessoas. Nos dias de hoje, a gente vê uma transfiguração dessa festa religiosa, às vezes uma situação trazida para o esquecimento do real aniversariante. Se nós formos ver, 25 de dezembro, é Papai Noel? Na verdade, é Jesus. Porque São Nicolau, que é Papai Noel, a data dele é 6 de dezembro. Nós temos, inclusive, alguns países na Europa que comemoram até os dias de hoje o 6 de dezembro como o dia de São Nicolau. O dia em que as crianças recebem presente. Né? E mais tarde o mundo terminou trazendo isso para o momento do Natal. Então é uma confusão, até semântica, se nós formos verificar nesse sentido, para estar fugindo um pouco desse nosso grande aniversariante. Então o que acontece? Nós estamos falando de Jesus. O aniversariante é Jesus. E quando a gente traz a proposta do aniversário, uma prática que a gente tem é o quê? Aniversariante ganha presente. Não é verdade? E a pergunta é, qual é o presente que a gente tem dado para Jesus? Qual é o presente de Jesus? Porque é muito comum nas nossas festas atuais a gente trocar presente com um amigo, dar para o filho, dar para o irmão. Mas e o aniversariante? A gente tem esquecido o aniversariante. A gente, muitas das vezes, no nosso cotidiano, nesse momento que é lindo, a gente observa que o mundo ele se transforma, e a gente vê isso, inclusive, nas comunicações espirituais, em que o mês de dezembro termina sendo um mês mais leve, um mês em que a humanidade termina trazendo para aquele determinado momento um pensamento diferente. A espiritualidade não tem tanta diferença. Mas para nós tem, e nós fazemos essa diferença, inclusive espiritual. Porque no momento em que a gente fala assim, é final de ano, é Natal, vamos nos confraternizar, vamos aqui fazer campanhas para estar ajudando as outras pessoas. Olha só que coisa linda, é um momento bacana nesse sentido. Mas às vezes a gente não transpõe, a gente ainda fica muito na questão do Natal, das coisas da televisão. Eu comprar presente, eu fazer a festa. Opa, peraí, Marco, não pode fazer festa? Pode, lógico que pode. Né? Inclusive para quem tem condições, juntar a família, fazer aquele almoço, aquele jantar. Tem algum problema? Nenhum. Lógico, tudo regrado. Né? Ninguém numa situação dessa vai estar fazendo aquele esbanjar sem necessidade. Tá? Mas não existe nenhuma proibição ou nenhuma contraposição a esse respeito. Agora, o que a gente tem que estar observando é qual tem sido a nossa visão para o aniversariante. Qual tem sido? Quando a gente traz isso, o próprio Mestre Jesus já nos colocou qual é o presente que ele gostaria de ganhar. Lembram? Né? Tem a proposta, lógico, do amai-vos uns aos outros. Mas como é que a gente vai estar traduzindo esse amor? Como é que a gente vai traduzir? Muitas das vezes, lógico, as pessoas que têm problemas familiares, nesse instante falam assim, não, é Natal, é momento de reunião de família,
Lindo! Que bom que esse momento está sendo para a pessoa dar um passo atrás e poder esquecer algumas confusões que acontecem, infelizmente, dentro das famílias, para poder, pelo menos naquele dia 24, naquele dia 25, ter um instante de tranquilidade e paz familiar. Só que o que os Espíritos nos colocam? Que a ideia não é a gente comemorar um dia do nascimento de Jesus, mas permitir que Jesus possa nascer todos os dias em nossos lares. Esse dia de Natal, como diz o nosso querido Chico Xavier, é um dia em que a gente vai estar ratificando, é muito interessante, né, ele colocando isso, ratificando o nosso compromisso com o cristianismo. De estarmos dizendo que somos cristãos. Agora, o que é ser cristão? É ser cristão única e exclusivamente no dia 24, no dia 25, em dezembro, quando começam a fazer as campanhas e a gente participa das campanhas? O que é ser cristão? Essa é uma pergunta interessante. Nós nos dizemos cristãos. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Agora, o que é um indivíduo ser cristão? Cristão é aquele que segue Jesus. E a pergunta é: nós seguimos Jesus? É uma boa pergunta. Porque muitas das vezes, quando estamos aqui no centro espírita, estamos na igreja católica, estamos na igreja evangélica, a gente estuda o evangelho. E muitas das vezes as coisas ficam muito aqui na nossa cabeça. Né? A gente sabe, por exemplo, que quarto mandamento: honrar pai e mãe, para terdes longo tempo nessa terra que o Senhor teu Deus te dará. É um mandamento. Conhecemos esse mandamento? Conhecemos. A gente executa esse mandamento como deveria? Né? Mais ou menos, né? Tá. Vamos lá. Como os espíritas, a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Porque é um preceito que Jesus veio e nos ensinou. A vida dele foi fazer caridade o tempo todo e nos ensinar como é que temos que fazer caridade. A gente sabe disso. A gente faz a caridade que deveria? É uma boa pergunta. Né? É uma boa pergunta. Então eu diria que nós estamos ainda naquele processo de aprendizado do cristianismo. Nós somos aprendizes da proposta do que Jesus nos trouxe para a gente poder dizer sim, sim. Nós acreditamos em Jesus, temos ele como o nosso guia e modelo, está ali na questão 625 do Livro dos Espíritos. E por que é o nosso guia? Vocês vão lembrar que quando Jesus começou o seu messianato, ele chegou lá para aqueles dois pescadores, inicialmente, falou assim: Simão e André, filho de Jonas, venham da parte de Deus, nosso Pai, para o quê? Construir o reino dele. Em nenhum momento Jesus aqui falou assim: vim para construir o meu reino. Ele sempre se colocou o reino dos céus, o reino de Deus, né? Não era o reino de Jesus. E aí o que a gente tem feito nessa situação de estar pegando essa proposta de Jesus e trazendo para o nosso cotidiano? Então, como é que a gente vai estar nesse 25 de dezembro, 26 de dezembro, 1º de janeiro, 25 de janeiro, 30 de março, 2 de abril, seja o que for? Está pegando a proposta de Jesus no nosso coração. Hoje em dia existe um movimento mundial, e esse ano eu fiz algumas palestras nesse foco, que é exatamente de estar trazendo para nós uma leve pergunta. Se Jesus estivesse em meu lugar, o que é que ele faria? Vejam só. Porque no momento em que a gente se fala assim, sou cristão, a gente tem que estar seguindo o
que o Cristo nos ensinou. E o que é seguir o Cristo? É fazer as coisas como ele faria. Opa, peraí, Marco, estamos longe disso. É verdade. Mas que tal a gente começar a querer chegar mais perto? E o chegar mais perto é exatamente essa. É de estar perguntando, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que é que ele faria? Em todos os sentidos. É dentro do nosso ambiente doméstico, é dentro do nosso ambiente laboral, no trabalho, dentro da nossa família, dentro do nosso grupo de amigos. As coisas vão acontecer? Vão. Afinal de contas, o próprio Cristo disse, nesse mundo tereis aflição. Ele não prometeu aqui tranquilidade para a gente, não. Ele nos disse que a gente teria vida difícil. Né? Ele teve vida difícil. Tanto assim que ele mesmo falou assim, eu venci o mundo. E propondo isso para a gente. Então fica para uma reflexão a cada um de nós nesse momento do Natal. O aniversariante é Jesus. O aniversariante é Jesus. Qual é o presente que a gente vai estar dando para Jesus? No Evangelho, uma coisa muito simples é para assim, todo aquele que visitar alguém doente está me visitando. Todo aquele que for a um presídio está me visitando. Todo aquele que der alguma coisa a um pobre está me dando. Olha só, que é o amar o próximo, que é o se doar, muito mais do que dar. Às vezes a gente fica muito naquela situação de tá tendo uma campanha, beleza, quanto é que é? Hoje em dia é Pix, né? Já ia falar assinar o cheque, coisa antiga, né? Quanto é o Pix? Passa o Pix. E parece que a gente já resolveu as coisas do nosso coração. Isso ajuda? Lógico que ajuda. Mas a caridade é muito mais do que isso. Jesus pede muito mais do que isso. Lógico, quem tem condições pode estar ajudando materialmente, pode e deve. Nós vamos ver que em nenhum momento Jesus falou mal da riqueza. Marco, mas tem aquele momento lá do jovem rico que Jesus colocou alguma coisa, né? Não, Jesus não falou do mal do jovem rico. Né? Vocês vão recordar que naquele momento em que o jovem rico teve com Jesus, Senhor, o que é que eu preciso para alcançar a vida eterna? Lembre dos mandamentos, tal. Aí ele, mas isso, Senhor, eu já faço desde a tenra infância. O que é que eu preciso mais para alcançar a salvação? Jesus adentrou aquele jovem. E viu o quê? O que o segurava aqui na terra. E naquele momento Jesus falou assim, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Jesus estava falando mal do dinheiro, da posição dele? Não. Jesus estava falando mal do apego. Do apego. Né? Porque aquele jovem estava muito apegado às coisas materiais, o que o impedia ir para frente. Né? A nossa querida Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, tem uma passagem linda para quem ainda não leu, na continuidade do que aconteceu com esse jovem uma semana depois. Né? O que aconteceu com esse jovem? A historinha na evangelização infantil conta que aquele jovem foi-se embora, deixou tudo para outra hora. E deixou mesmo, mas ele só teve mais uma semana de vida. O que aconteceu com ele? Primícias do Reino, Amélia Rodrigues. Vamos ver lá. Né? Porque se aquele jovem tivesse atendido a proposta de Jesus, ele não teria desencarnado uma semana depois. Não teria. E muitas das vezes a gente reescreve a nossa história quando a gente segue Cristo. Quando a gente segue de verdade. Não com os lábios, mas com o coração. 25 de dezembro. O nosso Chico fala assim, é o momento da gente ratificar o nosso comprometimento com Jesus. Ratificar o nosso comprometimento. Como é que a gente vai fazer isso?
Jesus é um aniversariante. Vamos pensar nesse presente? A proposta aqui é essa, né? Às vezes, o dar presente para aqueles que estão ao nosso lado é lindo, maravilhoso. Né? Mas tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser muito mais do que isso. Então lembrem, no dia 24, para quem faz ceia, no dia 25, para quem faz almoço, de estar lembrando muito mais do que Papai Noel. Está lembrando do verdadeiro aniversariante. E nesse dia, às vezes a gente participa de festas de algumas famílias que não lembram do aniversariante. Então tragam nesse dia esse pensamento. Quem é o aniversariante? Jesus. Usem um tempinho da ceia, usem um tempinho do almoço e comentem sobre o aniversariante. Tragam a proposta para cada um que vai estar conosco naquele momento, deixando a indagação para cada um. Qual é o presente que a gente vai dar para Jesus? Qual é o presente? Lembrando, vamos fazer com que Jesus nasça e seja comemorado não apenas no dia 25, mas em todos os dias da nossa existência. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre.